Olá, eu sou a Lara, CEO e fundadora da UnaConnect, e esse é mais um episódio do UnaCast, o nosso podcast que recebe aqui empresários e executivos do alto escalão de empresas para manter você informado sobre o que tem de inovação aí no mercado de crédito e no mercado financeiro. E no último episódio do ano, eu tenho o prazer de anunciar que a gente vai receber o Anderson Pereira, meu amigo e fundador da Capitali, a CAP. Bem-vindo, Anderson. Obrigado, Prazer Lara. receber você aqui. Prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Prazer aí vocês que estão nos assistindo hoje. Espero que seja um episódio bastante proveitoso. Anderson, a gente sempre começa os episódios apresentando o nosso convidado. Mas, no seu caso, eu acho que a tua história é tão incrível que você se apresentar é melhor do que eu fazer qualquer apresentação. Vamos lá, Larinha. Assim, eu sou Anderson, sou natural de São Paulo, nascido em São Caetano, cresci num bairro na Zona Leste chamado São Mateus. Minha família é bastante humilde, meu pai hoje tem um ferro velho, minha mãe é dona de casa, e cresci como muitos paulistanos, como muitos brasileiros, né, vivendo ali a década de 90, os anos 2000 foram anos importantes do meu crescimento e formação como ser humano. Hoje, fundei e lidero a Capitali, que é uma fintech de crédito. A gente apoia pequenas e médias empresas a conseguirem crédito no mercado. E também tenho uma história com empreendedorismo que vem desde pequeno, né? Assim, vem desde o sangue, né? Meu pai é empreendedor, eu também fui empreendedor, apesar de ter passado por grandes empresas. E fala um pouquinho sobre esses temas. Vai ser muito interessante a gente poder explorar alguns desses assuntos ao longo do nosso papo hoje. E eu acho que vale a pena a gente contar para quem está assistindo que a nossa amizade começou no MIT, né? É verdade. Nós nos conhecemos buscando um ano sabático e de preparação para um grande projeto de empreendedorismo. Né? Eu estava fomentando a UNA, você estava fomentando a Capitali, a gente usando todo aquele ambiente do MIT de ecossistema de inovação. É verdade. Para estudar a melhor forma de empreender. E você vinha de uma história de sucesso de empreendedorismo, né? Conta um pouco como é que foi seu ciclo antes do MIT e a decisão de parar e ir para o MIT, porque depois de embalar uma história de sucesso, puxar esse freio e dizer, não, eu vou fazer outra coisa e eu vou sair desse ambiente e voltar, não é uma escolha tão óbvia, né? Como é que foi esse processo de decidir parar antes de empreender? Não, acho que é só uns malucos como a gente, né? Que param e vão assim, vou fazer um sabático. Aonde? Vou estudar na escola mais difícil do planeta Terra. E foi um pouco dessa nossa história, né? Eu trabalhava no mercado financeiro antes, eu liderava uma das empresas do Grupo Santander, e tinha uma vida relativamente estável do ponto de vista de carreira, né? Minha carreira estava em ascensão, eu estava num momento ótimo ali de carreira, mas eu tenho esse negócio de empreendedorismo comigo, assim, seja em grandes corporações, seja empreender internamente. Então, assim, se eu olhar um pouco a minha carreira, ela tem algumas jornadas que me levam ao MIT. A primeira, Lara, é que em 2012, olhando por esse aspecto, eu criei um projeto chamado Encontro de Jovens Transformadores, EJT. Eu era um garoto de 20 e poucos anos, naquela época, que tinha um baita sonho de conseguir ajudar a construir e colaborar para que o Brasil fosse um país um pouquinho melhor. Mas não sabia muito bem o que. E na época eu trabalhava com eventos, organizando eventos. Então, foi a melhor coisa, acho que eu consigo colaborar, organizar um evento, onde eu possa juntar pessoas para discutir como é que a gente pode construir um Brasil melhor. E esse evento ele aconteceu por 5 anos, era um projeto que todo ano ele passava em universidades diferentes, juntava centenas de jovens de todo o país, de todos os estados, para debater quais eram os principais desafios do país
e como que nós, como geração, podemos se engajar a resolvê-los. Não delegar isso para o governo, não delegar isso para o terceiro setor, mas de fato construir uma mudança consistente no nosso país. Isso foi muito legal, me conectou com gente muito boa, permitiu com que eu tivesse uma visão de país e uma visão dos desafios estruturais que a nossa sociedade possui. E eu dediquei a minha carreira, depois dessas provocações, ao que eu achei que eram os principais desafios da nossa sociedade. Primeiro, educação, e o segundo é, de fato, conseguir trabalhar com a diminuição da desigualdade, aumento da prosperidade das pessoas. E foi isso que eu fiz durante a minha carreira. Então, parte da minha carreira eu me dediquei à educação, ajudei mais de 10 mil jovens a conseguirem vagas de estágio de emprego, a gente impactou mais de 1 milhão de jovens com programas de educação, quebramos um recorde mundial da maior ala do mundo, entramos para o Guinness, mas uma hora eu vi que mais importante do que você ajudar as pessoas a buscarem emprego é você ajudar as pessoas a criarem emprego. No momento que a gente vive hoje de sociedade, isso é tão relevante. E aí foi um pouco no momento de transição. Eu tocava uma empresa de educação, e aí eu falei, putz, eu estava num momento de transição, eu acho que era importante, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, e aí foi o momento certo de eu falar, ó, vou aplicar para o MIT, vou tirar um tempo para dar um zoom out na carreira, quero entender o que está acontecendo no mundo, quero estar conectado com gente muito boa e quero poder aproveitar essa oportunidade para fazer um shift na minha carreira e na minha vida. E foi muito isso que o MIT foi, né, Larinha? E esse insight de é importante gerar emprego, né? E que esse universo do PME, né, da pequena e média empresa como propulsor de economia, propulsor de geração de emprego, por outro lado, é o segmento que sofre muito acesso a crédito, né? Total. E esse insight de criar uma fintech para resolver esse problema veio então durante o MIT? Não. Ele veio de experiência pessoal. O meu pai, ele tem um ferro velho em São Paulo. Ele começou na Zona Leste e aquele ferro velho foi muito que sustentou nossa família. Minha mãe é dona de casa, a gente veio de família bastante humilde e quando eu olho um pouco do contexto, meu pai e minha mãe, eles tiveram... eles terminaram a 4ª série, sabe? Eles não tiveram acesso a uma educação. E aí educação financeira também não, né? Então, exato. Não tem essa formação de educação financeira, né, na rede básica de ensino. Olha que curioso. Apesar deles não terem chegado à 5ª série, eles viram o filho deles se formar no MIT. É espetacular, né? Uma história incrível. E isso só aconteceu por uma coisa, Lara, empreendedorismo. Isso aconteceu porque meu pai, apesar de não ter estudo, o mercado de trabalho talvez nunca absorveria ele ou de algum outro modelo e talvez numa outra posição, ele conseguiu, através do empreendedorismo, criar eu e minhas 3 irmãs, e dar um futuro muito promissor a todos nós. E isso se deu porque, apesar dele não entender muito bem de matemática complexa, por exemplo, ele é um ótimo comerciante, ótimo vendedor, ele tem um tino comercial. E aquela questão foi muito bom para os negócios, mas quando se ligava ao tema de finanças, quando se ligava ao tema de você fazer gestão financeira, administração financeira, taxa de juros, isso tudo eram assuntos muito complexos. E eu desde cedo comecei a ajudar. E eu vi ele, como um pequeno empresário, tendo essas dificuldades no dia a dia. Todos os desafios, os problemas de um pequeno médio empresário clássico, minha família passou. Né? Misturar finanças da empresa com a família, você tomar decisões não tão assertivas, não tão boas do ponto de vista financeiro. E uma coisa, Lara, é quando você é um estudioso, quando você é alguém que muito respeitosamente vem da Faria Lima, lê os contextos e entende muito profundidade, outra coisa completamente diferente é quando você vive. É quando você sabe a montanha russa que é o empreendedorismo. E o acesso a crédito, porque tem um contexto do pequeno e médio empresário, que é o contexto de muitas vezes, até como você está trazendo o exemplo do seu pai, que é um exemplo super inspirador, tem
o tino comercial, tem o produto, tem o acesso ao cliente, e aí tem uma dificuldade de gestão financeira. E por outro lado, o contexto de Brasil de crédito disponível para o pequeno e médio empresário é muito ruim. Total. Então você tem duas forças que jogam contra a boa gestão financeira do maior polo propulsor de emprego, que é o pequeno e médio empresário. Total. PMEs hoje empregam 6 a cada 10 pessoas no Brasil, representam 30% do PIB, 40% das nossas importações, 90% de todas as empresas nesse país. Elas têm uma representatividade, uma importância social extrema. São essas empresas que distribuem riqueza ao longo do país todo. São essas empresas onde distribuem valor, chegam nos fins do Brasil, né, no interior desse nosso Brasilzão. São as empresas que, de fato, empregam mais, conseguem, basicamente, levar valor para todos os cantos do Brasil. E são também as que mais sofrem para conseguir crédito. Crédito, Lara, quando a gente olha para o middle market, ele é um Pareto. O mercado de crédito no Brasil para pequenas e médias empresas, ele é um mercado de 1,5 trilhão, mercado de crédito livre. 80% do volume vai para 20% das big corporates, assim, das médias e grandes empresas. 20% do volume é distribuído para 80% das empresas. Esse Pareto é uma coisa que cria uma situação muito difícil para o empreendedor brasileiro. Eu tive a oportunidade no MIT de fazer a minha tese no mestrado, eu acabei optando por fazer tese, ela foi sobre o mercado de crédito. E eu aprendi coisas assim, eu descobri coisas surpreendentes, claro. Quando, por exemplo, durante a minha pesquisa, eu peguei dados do Banco Mundial e eu comparei um pouco de taxa de juros do Brasil e do mundo. Você sabia que o empresário no Afeganistão, ou um empresário no Iêmen, ou um empresário em Honduras, que 70% da população vive abaixo da linha da pobreza, ou até na Ucrânia, durante guerra, tem linhas de crédito mais baratas do que um empresário brasileiro? Isso é chocante. São exemplos radicais, é chocante. É chocante. E aí vem uma questão que eu queria trazer para ouvir tua opinião, que é, aqui na UNA a gente também é uma fintech, a gente está focado num outro segmento, o segmento que costuma ser atendido por 80% do volume, que é o de alto investimento de alto volume, e aí tem outro tipo de problema, que é um problema de alocação, que é onde a UNA está focada em resolver, né? Um problema de controle de risco e de alocação. E a gente vem investigando muito e modelando, né, com o nosso time de dados, a formação do spread. Para o segmento que é melhor atendido. E eu sempre ouço do meu time, e ouço dos estatísticos que a gente consulta, que são nossos consultores aqui, não dá para modelar, não dá para explicar 100% do spread de crédito. Para a PME tem mais dado, até pelo volume, apesar de são transações de curto prazo e de alta frequência. E sempre a gente escuta, né, a justificativa de que o spread ele vem da inadimplência, né? Você acredita nessa justificativa? Qual que é a tua visão, que já foi empresário, e hoje você está inovando? Né? O spread alto vem da inadimplência porque o custo de capital é mais alto que geografias tão com problemas mais complexos do ponto de vista de geopolítica. Total. Eu acho que quando a gente olha para um contexto de spread e de custo de capital, de burocracia para esse capital, a gente não pode delegar isso a uma bala de prata, a um único ponto. Eu acho que é um contexto macro com N pontos que criam esse cenário tão desafiador. E eu posso trazer alguns que eu acredito que são os que mais influenciam o acesso a crédito para PMEs no Brasil. Primeiro, acesso à informação, assimetria de informação. Quão difícil é você conseguir coletar informação verossímil, informação de qualidade desse... do empresário, desse empresário. Segmento que ele representa. Exato.
Segundo ponto, toda ponto de gestão de garantias. É um empresário que geralmente não tem garantia real, não tem um imóvel ou um carro, alguma coisa que ele consiga entrar em garantia, ou mesmo o custo para você acessar essa garantia geralmente acaba inviabilizando ou permitindo que a gente consiga operar 50% do valor da garantia ou menos coisas nesse sentido. Então, o acesso, a dinâmica de acesso à garantia ainda hoje no Brasil é complexa. Se você vê nos Estados Unidos, um dos nossos investidores, eles fazem empréstimos com receitas com base no faturamento da empresa. Então, um empréstimo clean, capital de giro, baseado, olhando simplesmente no faturamento da empresa. E se a empresa eventualmente tiver algum default, eles com um processo muito simples conseguem acessar o banco e conseguem buscar a garantia que foi ofertada ali no processo. Hoje aqui no Brasil você precisa acessar a justiça, é burocrático, tem instâncias e tudo mais. Então, todo o processo de acesso a crédito, de acesso a garantias é um segundo ponto. Terceiro ponto, o custo de servir. Eu acho que esse segmento, o sistema financeiro nacional não foi desenhado para atender as pequenas e médias empresas. Todo modelo de você servir hoje, assim, as PMEs, elas exigem um desenho, uma personalização de atendimento, um acompanhamento, elas exigem um processo de você estar próximo dela. E isso num país continental como o Brasil, traz enormes desafios. Um sistema financeiro com gerentes que mudam 2 vezes por ano, 2, 3 vezes por ano, com uma infinidade de agências e desse relacionamento eventualmente que o sistema financeiro tradicional tem, que não é o ideal para você atender bem esse segmento. Quarto, educação financeira. Eu acho que a gente peca muito, o empreendedor brasileiro, de conseguir tomar decisões mais assertivas, de conseguir fazer uma gestão melhor de fluxo de caixa, de conseguir entender das nuances e das pegadinhas, das linhas miúdas que tem em todos os processos de crédito. Por fim, não dá para negar o tema da concentração, né? Assim, o mercado brasileiro ele é um mercado extremamente concentrado, com regulações que facilitam e incentivam um duopólio, uma dinâmica mais monopolística de mercado que cria claramente menos competição e concomitantemente serviços piores e taxas maiores, sabe? E são problemas, né, que você está trazendo que justificam um pouco essa taxa tão alta, né, de crédito final, que a tecnologia, por outro lado, ela tende a ter um papel fundamental na disrupção. Total. Né? E conta um pouquinho da criação da Capitale, da CAP, né? Onde você teve esses insights de como tecnologia tem um papel importante na melhora do monitoramento de risco e nesses aspectos que você trouxe. Quais aspectos que você trouxe que você acha que vão ser mais impactados pela jornada que vocês estão criando lá na Capitale? Você foi no ponto, Lara. Eu acho que assim, todos os pontos que eu comentei, eles têm uma coisa em comum. Vão ser totalmente transformados com novas tecnologias, com o advento de AI, com ferramentas mais modernas de machine learning, de análise de dados, com acesso às informações transacionais desses varejos, com a digitalização dessa turma. Tudo isso, a perspectiva é que o mercado vai mudar bastante. E a Capitale, ela se posicionou para conseguir capturar valor nessa mudança de mercado. O que a gente vê e o que a gente constrói? A Capitale, ela teve 2 momentos. Eu fundei a Capitale em 2014. Andei com ela até 2016, num modelo muito parecido. E aquela Capitale naquele momento, ela não deu certo porque a regulação naquele momento exigia que a gente fosse um banco. Para fazer o que a gente estava fazendo, eu precisava de uma licença de banco. E aí a gente acabou não conseguindo seguir com a Capitale naquele momento. E em 2022, quando eu estava no MIT, eu estava estudando e eu vi que a regulação tinha acabado de mudar. E a ideia que eu tinha tocado há 6, 8 anos atrás, ela estava totalmente disponível para que a gente pudesse fazer um relançamento. E foi isso que a gente fez. Então, o que a Capitale tem de diferente, por que ela é inovadora e como que a nossa tecnologia ajuda esses varejos, essas empresas a conseguirem crédito melhor?
Primeiro, porque a gente acessa um ativo abundante, um ativo muito seguro e um ativo que até então eles eram dos bancos e das maquininhas de cartão, que são os recebíveis de cartão de crédito. Antes de 2021, qualquer varejo que vendia no cartão de crédito, ele tinha uma única opção para trabalhar com aquele ativo, que era fazer a antecipação dele na própria maquininha, ou com o banco que ele tinha relacionamento. Ou seja, ele estava refém do operador, da maquininha, e ele estava refém do mercado tradicional bancário, que é um mercado de meia dúzia de players, né? Exato. E assim, você lembra do tempo da Telecom, que até parece que é outra vida, né? Que você tinha que mudar de telefone, e aí você tinha que mudar de número, e aí o número era da de uma companhia, operadora, de um operador, ou de outra. ou de outra, e depois não, o número da pessoa e ela muda de um para outro. A portabilidade, né, do número. É isso que está acontecendo. O recebível, esse ativo, ele não é da maquininha, ele não é do banco, ele é do estabelecimento comercial. E ele poderia ter a liberdade de conseguir transacionar isso com quem ele quiser. É com esse espírito que a gente criou a Capitale. A gente criou uma plataforma onde o varejo consegue se cadastrar e a gente já está conectado no sistema financeiro nacional e eu puxo toda a informação transacional desse varejo. Você puxa através de Open Finance. Exato. Então eu sei... Que era a minha pergunta para você. Desculpa te cortar, mas só para você incluir no teu raciocínio. Qual disrupção, ou o conjunto de disrupções, além você está falando da desregulamentação do agente de crédito, proporcionando a entrada de novos players, as fintechs, o Open Finance, que abriu os dados, ou seja, o dado de crédito é meu, né? O recebível é da empresa, o dado de crédito é da empresa, não é da instituição. O que mais que complementa esse... Eu acho que o mercado está criando uma tempestade perfeita. Aliás, esse mercado é uma tempestade perfeita para uma grande transformação. São players grandes, gordos, lentos e que oferecem um serviço mediano, one size fits all. Eu ofereço a mesmo produto para uma padaria, para um veterinário e pet shop. O mesmo do pet shop é o mesmo de uma empresa de saúde, assim por diante. O que eu acho que abre nesse contexto não é só o acesso à informação, que eu acho que por si só transacional é transformador, mas o acesso à garantia. Hoje, a Capitale consegue acessar esse recebível com autorização do varejo, e com a autorização do varejo, ele pode pegar esse recebível e fazer o que ele quiser com ele. Na Cap a gente faz a própria antecipação de recebível, então a gente permite com que esse varejo ele receba essas parcelas que ele tem de venda, mas a gente também permite com que ele use esse recebível de várias outras formas criativas, como por exemplo, pagamento para fornecedor. Então, existe uma dinâmica de vários mercados, Lara. Eu vou pegar um exemplo de mercado de imóveis. Mercado de imóveis, quando você é um varejo de imóveis, você precisa comprar da indústria, de um distribuidor, pagando em 30, 45 dias. Mas quando você vai vender uma mesa, um sofá, uma cadeira para um consumidor final, ele paga no cartão de crédito em 10 vezes. Esse descasamento de fluxo de caixa, até então, esse varejo só tinha uma opção. Eu vou lá, desconto os meus recebíveis, pago uma taxa absurda para as maquininhas, uma taxa absurda para os bancos, e aí eu, com o dinheiro em caixa, vou e compro, faço meu negócio girar, compro mais estoque. O que a gente está permitindo é que esse varejo faça antecipação sem desconto nenhum. Ele pode pegar essas parcelas, ele pode pegar esses recebíveis e usar eles como pagamento, um para um. Então ele pega, se ele tem R$1.000 em recebível, ele pode usar R$1.000 para comprar com fornecedores conveniados na Capitale, usando os seus recebíveis para isso. O que isso permite para esse varejo? Permite, primeiro, aquele varejo que só aceitava pagamento em 3 parcelas ou em 6 parcelas, pode ofertar ao consumidor em 12, porque ele não vai ter desconto na ponta. Então com isso ele consegue aumentar a venda, ele consegue dar condições melhores para o consumidor final. Esse cara também, ele tem uma gestão muito mais fácil do fluxo de caixa. A gente sabe como educação financeira e gestão de fluxo de caixa é complexo. Quando a gente dá essa oportunidade para ele de muito simplesmente pegar as parcelas e continuar o giro dele,
Isso muda a vida do varejo, sabe? Eu acho que essa é uma inovação que a gente traz. E a terceira que a gente está pilotando, eu posso te contar esse segredo, porque vai... O segredo é compartilhado. Vai sair muito em breve. A gente está criando um produto chamado Boleto Seguro, que é simplesmente o seguinte: você tem muita dinâmica de um varejo que quer comprar de um fornecedor, de um distribuidor, de uma indústria, sei lá, 100 produtos, mas aquela indústria só deixa ele comprar 50, porque ele não tem crédito, porque ela não conhece, porque a relação deles às vezes não permite. Ele pode, sem gastar os recebíveis dele, deixar os recebíveis em garantia de um boleto e aqueles recebíveis de cartão só serão executados se o boleto não for liquidado. Se o boleto for liquidado no dia, a gente desbloqueia aqueles recebíveis e o fluxo dele continua. Ele consegue girar a garantia. Exato. Então ele consegue usar aquilo como garantia, como pagamento ou como crédito direto. Sim, são saídas criativas que você, com uma nova regulação, com Open Finance, com empreendedores podendo competir nesse mercado, você cria soluções que no fim do dia só beneficiam o consumidor, sabe? E com mais competição, talvez os spreads comecem a reduzir. Não tenha dúvida. Para esse pequeno empreendedor, né? Que hoje é o que paga o maior custo financeiro, o maior spread bancário. Também por conta de inadimplência histórica, mas de fato... Quando eu comecei a captar em 2014... Não é tão explicado, né? A taxa de desconto média de um recebível de cartão lá atrás chegava assim, a ser 15% ao mês. Dá para acreditar num negócio desse? Quando o mercado abriu, tinha gente que descontava 8%. Aí começou 4%, 3%. Hoje a média, eu diria para você, que está uma média de 2% de desconto. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. E isso veio, a queda das taxas veio com uma expansão do crédito. Então, as duas coisas, a gente teve um mercado maior de crédito, o mercado de cartão de crédito vem crescendo a 2 dígitos. No ano passado, a gente fechou 3,2 trilhões de reais no mercado de cartão, vem crescendo. Então, a expansão do crédito vem aumentando e as taxas vêm diminuindo. Só competição, só tecnologia, só um mercado competitivo e pró-consumidor que consegue, de fato, entregar resultados como esse. Anderson, e você... A Capital está fazendo 1 ano, né? Exato. Está fazendo um ano de montar empresa, lançar produto, descobrir a melhor estratégia de fazer parcerias. Você tem feito parcerias super bacanas. Qual que é a tua visão? E agora, o que vem, né? Qual que é a tua visão de futuro, assim, para a Capital? Conta um pouquinho desse problema super importante que você está focado em resolver, que é o acesso ao crédito para pequena e média empresa. Você pensa em expandir isso geograficamente para a América Latina? Um olhar de América Latina também? Total. Assim, quando eu olho um pouco da Capital, eu vejo enormes desafios e quando a gente olha para o outro lado do desafio, é uma enorme oportunidade também. Eu vejo que o mercado, ele criou-se uma tempestade perfeita. A regulação está pronta. A regulação é para o mercado, é para a competição. A gente tem os maiores números hoje do mercado de capitais investido para esse segmento. Então a gente olha, nos últimos anos, o mercado de capitais vem crescendo a participação no mercado de crédito para pequenas e médias empresas de maneira estrondosa. 10 anos para cá, ele saiu de um market share de 22% para 42%, quase dobrou o mercado de market share do mercado de capitais. Quando a gente compara isso, por exemplo, com os Estados Unidos, mercados desenvolventes, o mercado de capitais ele é 4, 5 vezes maior do que o mercado de crédito dos bancos. E aqui a gente vai chegar lá. Então, esse mercado, os investidores, pessoas físicas, através de FDICs, de debêntures, de securitização, eles vão precisar de ferramentas, de instrumentos, de tecnologia. Esse é o gap da oportunidade onde eu acho que vão se desenvolver nos próximos anos e a Capital está muito bem posicionada para conseguir capturar valor. Então, a gente tem um primeiro desafio que é se consolidar no Brasil. O playbook de startup, ele não muda, né? Você cria um modelo, MVP, testa, entende necessidade, vai atrás de Product Market Fit, encontra Product Market Fit, você descobre como escalar o seu produto, começa a escalar. O playbook, ele está dado.
E é um pouco do playbook que a gente vem seguindo. Então a gente tem um primeiro desafio no curto prazo, que é de fato conseguir crescer em verticais. A gente acredita muito em verticais de crédito, assim, a gente conhecer muito bem um segmento, sabe, Lara? Que é um pouco do que você trouxe, né? No mercado tradicional, o crédito pensado para padaria é o mesmo pensado para o pet shop, é o mesmo pensado para floricultura, e cada negócio tem um recebe à vista, o outro, a empresa de móveis parcela em 10 vezes, né? Então é disso que você está falando? Exato. Você sabe um fun fact sobre mim, Lara? É que eu quebrei um recorde mundial da maior aula de biologia do mundo. A gente fez isso no Guinness em vidas passadas minhas. E uma coisa na biologia é que existem especialistas em mamíferos. Assim, mamífero são um grupo de animais que vai de morcego a baleia. Tem até, sei lá, o ornitorrinco no meio, que tem pato, tem bico de pato, nada, bota ovo, e ninguém sabe muito bem o que é. Quando eu faço um paralelo para o mercado de crédito, é impossível você ser especialista em mamíferos. Você precisa conhecer muito bem o seu segmento de animais, você precisa entender muito bem a dinâmica desse mercado para você conseguir tratar eles muito bem. Na década passada, a gente de fato teve uma revolução de acesso financeiro para o mercado de pessoas físicas. Acho que E que foi disrupção de fintech, by the way. Disrupção de fintech. Um dos grandes vencedores, sem dúvida, do Nubank, mas o Nubank ele puxou junto Inter, puxou junto o C6, puxou junto vários outros bancos que trouxeram essa revolução. A desbancarização do Brasil caiu, o acesso a crédito aumentou, mas quando eu faço o mesmo recorte, Lara, para o mercado de SMEs, de pequenas e médias empresas, a gente está prestes a viver a mesma revolução. Olha o NPS dos bancos, olha o NPS das empresas para esse segmento. É terrível, é vergonhoso. A gente ainda tem muito a crescer em serviços financeiros para PMEs. E é aí que eu acho que a gente pode dar um grande salto. A Capital quer se consolidar em verticais e quer se consolidar em ter um grupo, um set de ferramentas financeiras muito potentes para essa verticais. A gente está muito focado em cosmético, em saúde e em beauty, vamos dizer, no geral. E eu acho que isso vai permitir com que a gente, entendendo muito bem uma vertical, consiga criar produtos financeiros muito criativos. Só que quando a gente olha 3, 4 passos ali na frente, os desafios que o empreendedor brasileiro vive são muito similares do que um da Argentina vive, do que um do Chile vive, do que um do México vive. Claro, são regulações diferentes e é muito importante em fintech, você saber navegar nas regulações. Mas eu acho que é uma oportunidade que todo o segmento vive. O Brasil representa mais de quase 50% do PIB da América Latina, né? Então, se você se dá bem no Brasil, se você consegue ganhar o mercado aqui, a expansão regional, eu acho que ela é uma consequência de um trabalho bem feito. É um pouco do que a gente espera conseguir, é uma trajetória que a gente espera conseguir seguir. E mercado de capitais em algumas geografias de América Latina bem desenvolvidos, né? O Chile, por exemplo, o tamanho do mercado de capitais proporcional ao PIB é muito maior do que o Brasil, né? Você tem México, você tem Colômbia também, que são geografias bem desenvolvidas do ponto de vista de crédito large corporate, pessoa jurídica, mas a gente vê também um pouco dessa dor do pequeno e médio empresário tendo condições vantajosas, tendo acesso. Do ponto de vista de regulação, não sei se o ambiente é tão favorável quanto o ambiente brasileiro, né, essa inovação grande de fintechs, mas a porta de entrada via influência do regulador é uma porta de entrada interessante, né, para outras geografias, porque o impacto na economia como um todo de tudo que está acontecendo aqui no Brasil tem sido muito positivo, né? Como você já trouxe, a revolução do acesso, da bancarização da classe D e E,
né, que a gente viu nos últimos anos, e agora a gente está vendo a revolução, né, da pequena e média empresa acessando crédito. A gente aqui na UNA está olhando, né, para a revolução da lógica de investment banking e de controle de risco e distribuição de crédito privado. Então, a gente começa a ver outros segmentos sendo impactados por esse ambiente regulatório favorável, né? Total. E quando eu olho, eu costumo dizer que a foto do mercado de crédito no Brasil é triste, mas o filme é muito esperançoso. Você conseguir entender como os reguladores vêm trabalhando insistentemente para conseguir construir um ambiente favorável é muito bacana. Eu trago algumas dessas revoluções. 3952, 3924 do Banco Central, essas circulares, elas permitiram com que fintechs, não só bancos, pudessem acessar todo um sistema de garantias e dos recebíveis de cartão. Isso criou um boom de oportunidades para novos entrantes conseguirem construir soluções criativas usando essa infraestrutura. A CVM acabou de aprovar, acho que esse ano, para que investidores, pessoas físicas, também pudessem investir, não mais só profissionais e qualificados, investir em FDICs. Então você vê um boom. Hoje a gente tem mais de 2.500 FDICs no Brasil, a CAP é um deles, a gente acabou de lançar nosso FDIC também para conseguir ter mais escala e financiar os nossos clientes de maneira melhor. Mas se você pegar um estudo, por exemplo, da Aurinvest, ela estima que em 2030 nós teremos mais de 6 mil FDICs e quase 3 trilhões de reais disponíveis de crédito através desses instrumentos. Hoje são menos de 500 bilhões. Então, o boom do crédito que vai acontecer nos próximos anos é algo que nunca foi visto antes no país. Traz enormes oportunidades, também desafios, mas eu acho que se a gente consegue construir uma solução tecnológica, escalável, e que principalmente está olhando para a dor do varejo, do pequeno, que foi construída e desenhada para conseguir apoiar aquele cara lá na frente e esse cara tem este vínculo contigo, o valor que você consegue eventualmente capturar nessa transição de mercado é algo inimaginável e eu espero que a gente consiga com muito sucesso trilhar esse cenário, sabe? É muito bom ver o brilho nos seus olhos quando você vê a disrupção que você está pilotando, Anderson. O Brasil hoje, né, assim como a Índia, acho que são as duas grandes geografias em escala com um ambiente regulatório favorável à inovação, né, de fintech. E esse olhar influenciou o voltar a empreender no Brasil, porque o MIT ele é uma porta para o mundo, né? Com toda a tua bagagem, a tua força de empreendedor, de realização. Teve uma tentação ali de eu vou ficar por aqui, porque em termos de ambiente regulatório favorável à inovação, os Estados Unidos dá aula para qualquer outra geografia. Como é que foi esse voltar para o Brasil e dobrar a aposta, investir nessa complexidade, né? Vamos combinar que empreender no Brasil não é para amadores, né? Não é. Assim, eu costumo brincar com meu pai, falar assim, empreendedor no Brasil tem mais medo do fim do mês do que do fim do mundo, né? Assim, é uma coisa que é complexa você empreender, inflação, as regras do jogo que mudam toda hora, competição feroz, a gente tem uma série de dinâmicas que deixam você mesmo num cenário muito complicado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Brasil me judia, a gente abre o jornal, a gente olha ali, assim, traz uma desesperança. O Nizam Guanais tem uma frase, né, que eu amo, que ele fala assim, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Essa frase do Nizam é ótima. ele resume um pouco nesse contexto. E Lara, mas pode me
Assim, esse país pode me bater à vontade, eu sou apaixonado por esse lugar. Eu sou apaixonado por aqui, eu sou apaixonado, eu tenho um compromisso moral em fazer esse país dar certo. Em vir aqui e falar assim, vamos botar esse país para frente, vamos ser. Tem muita coisa ruim? Vai ter, não vai mudar. Você não, tem coisa que tudo bem, você não vai. É uma briga contra moinhos de vento, sabe? Eu acho que o Brasil dá certo com gente boa, fazendo coisa certa, do jeito certo e dando exemplo que dá para crescer e dá para ser certo. Eu quero muito poder ser um exemplo de alguém que consegue construir algo, gerar valor, gerar empregos, consegue fazer coisas da forma certa e mostrar que esse país tem jeito. Então, assim, você estava certa, assim, quando você passa no MIT, aquele certificado, ele realmente te abre portas do mundo. Eu tinha oportunidade de continuar trabalhando nos Estados Unidos, tinha oportunidade de ir para outras regiões, virar um player mais global. E eu ainda tenho. A gente nunca vai perder essa oportunidade, uma vez que isso é para a vida, né? O MIT ele paga dividendos para a vida. Mas eu não poderia virar as costas e falar assim, eu acho que eu tenho um compromisso, acho que eu tenho algo, uma missão a entregar, e se a gente conseguir, como Capital, pegar esse sonho grande, que é ajudar empreendedores a conseguirem a prosperar lá, a gente está ajudando a geração de empregos, mas também a gente está ajudando a diminuição de desigualdade, mas também a gente está ajudando a distribuição de prosperidade, a gente está ajudando a um país que precisa fazer a transição das pessoas que procuram emprego para as pessoas que geram emprego, porque o emprego vai ser cada vez mais raro nesse século. E eu acho que é a coisa certa a ser feita. Quando a coisa certa a ser feita é a mais dura, pode ser uma decisão difícil, pode ser uma decisão, mas o certo é o certo, sabe? E eu acho que você faz parte de uma nova geração de empresários que tem um gancho, né, uma alavanca de tecnologia, mas também de responsabilidade social e empresarial, que é fantástico, né? A gente fica muito feliz de ver essa nova liderança emergindo e que pensa país e pensa em desenvolver país e quais são as grandes amarras que travam o crescimento, né? E crédito, sem dúvida, é uma delas. Total. Se a gente pegar um pouco do país, entrando aqui nesse contexto, é importante a gente entender um pouco do macro e do que a gente vive. Quando a gente olha a demografia do Brasil, a demografia ela é um grande espelho. Ela diz como o Brasil é, mas ela também pode ser um grande binóculo e mostrar como o Brasil vai ser lá na frente. Hoje, Larinha, nós somos 213 milhões de brasileiros nesse país. Seremos, no máximo, 230 milhões lá no final de 2030, 2040. Este é o século onde veremos a população brasileira diminuir pela primeira vez na nossa história. Isso nunca aconteceu antes. Você pode ver isso com óculos de desafiador, de medo, de insegurança, ou você pode ver isso com óculos da oportunidade, como os empreendedores geralmente vê. Então, qual a perspectiva, o parâmetro que eu gosto de olhar? Nos próximos 15 a 20 anos, a gente ainda vive o que a gente chama de boom populacional. Mais pessoas em idade economicamente ativa. Em outras palavras, a gente vai ter mais cérebros disponíveis no mercado de trabalho. Mais cérebros que o Brasil jamais viu em toda a história e mais cérebros que o Brasil jamais verá em todo o futuro. A oportunidade que isso traz, agora a grande questão é a pergunta, como a gente está preparando esses cérebros para competir num mercado onde tem inteligência artificial, onde as disrupções são mais constantes, onde o emprego é cada vez mais raro. E nada melhor do que bons líderes para conseguir step up e fazer provocações e mudando realidades e cenários. Eu acho que a gente vive um momento único de conseguir provocar que essa maior geração de brasileiros a gente consiga preparar eles para um cenário onde o mundo está cada vez ficando mais complexo e interconectado, mas as oportunidades nunca tiveram tão
aí, estão disponíveis para a gente poder construir. O acesso a novas tecnologias como o AI, você sabe, vai democratizar, por um lado, acesso a ferramentas que eram muito complexas e desafiadoras, mas, por outro, pode também criar desigualdades colossais na sociedade. Tem o potencial de piorar, né, a desigualdade de renda com acesso à educação e conhecimento de como usar, inclusive. Se vai ser algo que a gente vai conseguir distribuir os dividendos por toda a sociedade, ou se vai ser algo que vai concentrar ainda mais poder e valor nas mãos de poucos, isso vai depender da atuação de líderes. E a história vai nos julgar. Eu acho que a gente é de uma geração que tem que mostrar que o Brasil pode dar certo, do jeito certo, da maneira certa. Eu sempre ouvi do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, dos meus avós, que esse Brasil era difícil, que não tinha jeito, que era complicado, que era assim desde que Cabral veio para cá. Mas eu não quero repetir isso para os meus filhos. Eu não estou disposto a continuar com esse discurso. Eu quero fazer a diferença. Eu acho que a gente faz parte de uma geração que não só fala, mas age para fazer a diferença. Muito bom. Eu acho que essa mensagem ela é perfeita para a gente encerrar aqui o nosso episódio. Eu queria parabenizar você pela sua trajetória. Parabenizar você por essa inspiração que você é, né? Eu acho que você é prova que existe um caminho e também chegar na sua posição, tendo vivido toda essa bagagem, de trazer essa musculatura e essa resiliência e ter a oportunidade de voltar para o Brasil e construir impacto e mudar a história do empresário de pequeno e médio porte que mais gera emprego, com certeza vai ser um impacto muito grande para a sociedade brasileira. E eu, como sua amiga, vou ter o prazer de ver isso de perto. Então, muito obrigada pela sua mensagem. Foi um prazer te receber aqui no nosso episódio. Eu que agradeço. Obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. Foi um grande prazer. Vamos junto, vamos mudar, vamos botar isso para frente. Vamos construir algo que seja relevante, a gente consiga construir um Brasil mais próspero, um Brasil socialmente mais justo, economicamente mais sustentável, um Brasil que a gente tem orgulho de dizer que é nosso. Valeu! E esse foi mais um episódio do UnaCast, o último episódio do ano de 2024, onde a gente teve a honra de receber aqui o Anderson Pereira, o meu amigo Anderson, onde a gente pôde conhecer um pouquinho da trajetória dele, super inspiradora, e um autêntico representante do novo empresário brasileiro que pensa futuro de país, mas pensa também em impacto social. Eu espero que vocês curtam o episódio. Vocês podem acessar no Instagram, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. E no Spotify. Muito bom. Feliz Ano Novo, Feliz Natal para vocês que nos acompanharam aí ao longo do ano de 2024 e nos encontramos novamente no ano que vem. Um abraço.